Olá, namastê. Espero que vocês estejam bem por aí. Meu nome é Cristina Shukla. Eu sou astróloga védica por detrás do Gayatri Astrologia. Essa aqui é uma série de vídeos onde a gente está falando sobre Lagna, que é Lagna. Você vai ver que esse aqui já deve ser o terceiro ou quarto vídeo. Você vai ver outros vídeos no nosso feed, né, no canal. E aqui a gente está falando muito sobre qual a importância da gente falar sobre Lagna, né? Quando a gente olha para um mapa védico, a primeira casa que a gente vai estudar é o Lagna, ou a primeira casa, ou ascendente, ou até outros nomes que a gente usa. Porque o Lagna é tão importante que ele vai determinar toda a sequência dos outros signos no seu mapa. Os planetas, como a gente já conversou, os planetas que estiverem na sua primeira casa, ou no Lagna, são os planetas que vão estar sentados na sua cabeça. Ou seja, quando você for tomar decisões ou quando você for agir nessa vida, esses planetas estão tendo muita influência na forma como você vai agir. Né? Eu, por exemplo, tenho Marte e, obviamente, a impulsividade é uma questão forte, né? Ou pelo menos já foi. Hoje em dia está um pouco mais consciente, por isso eu consigo segurar um pouquinho mais. Mas por esse já não ser o primeiro vídeo, né? Você voltando lá para trás, você vai ver outros vídeos. Então, eu dou consultas astrológicas, leitura de mapa natal, leitura de mapa de carreira, leitura de revolução do ano, ou seja, né, como vai ser o seu ano a partir do quando você faz aniversário até a próxima data, até o ano seguinte. Eu também tenho uma comunidade chamada Astrologia 108. Nessa comunidade, a prioridade é trazer informações de astrologia védica que possam ser aplicadas na sua semana, no seu dia a dia, e a partir daí você possa ter um conhecimento maior sobre a sua história e sobre o seu mapa. É tipo um ABC da astrologia, né? A gente também está tendo agora conversas sobre o livro Bhagavad Gita, que é um livro que vem do Vedanta, né? A gente chama de tipo um manual de sobrevivência que é para ajudar a gente a entender algumas questões nessa vida. Muito bem, então vamos falar aqui do nosso Lagna, né? Então, o Lagna, que é a nossa primeira casa, e logo abaixo, né? Então, se você olhar no mapa em cima, você vai ver Lagna, logo abaixo você vai ver a casa do outro, do seu parceiro. Esse eixo é conhecido como Satyapita, que é o eixo da verdade. Então, casa do Lagna, casa 1 sou eu, casa 7, que vai estar logo abaixo, é o eixo do outro, né? É a casa do outro. Casa 1, Lagna, a gente chama da onde o sol nasce. Por quê? Da onde o sol nasce. Porque é por onde você entra, né? A sua entrada vamos dizer, né? A sua encarnação, a sua entrada nesse mundo se dá pela primeira casa. Então, é a casa 1. E por onde, então, se dá a sua saída? Casa 7. Então, casa 1 é sol nascendo, casa 7 é sol se pondo, né? Que a gente chama a nossa casa de saída, né? Quando a gente for embora, a nossa casa 7 vai ser a casa da onde a gente vai... seria a nossa casa de saída desse mundo. A casa 1, nosso Lagna, também é conhecido como Udaya em sânscrito, que significa nascer, ascender, né? Rise. E a casa 7 é conhecido como a casa Asta, porque é a casa onde a gente vai se dissolver. Quando a gente está falando de Lagna, a gente está falando do eu, self, né? Muito sobre mim. Então, na casa 1, por exemplo, se você tiver um planeta na casa 1, esse planeta também, de acordo com as características desse planeta, ele vai trazer a sua configuração corporal, a sua forma, o seu shape. Então, por exemplo, eu tenho Marte na casa 1 e eu tenho essa coisa esse corpo
mais assim de às vezes atleta, mais forte, né? Uma força física. Se você tiver a Lua, você vai ter as características físicas da Lua. Se você tiver Saturno, características, mas, né, não todas, mas assim, o tom, né, das características de Saturno. Como eu já disse nos vídeos anteriores, casa 1 significa cabeça, então os planetas também que estão sentados lá, né, que não estão sentados, mas que estão lá, a gente fala que estão sentados na sua cabeça. E também a casa 1 fala de como a sua reputação, né, a sua fama, a sua reputação. A questão do Lagna é tão importante que quando você muda de mapa, porque na astrologia védica a gente tem um mapa natal, que é o que a gente está falando aqui. A casa 1, o Lagna do mapa natal. Mas quando você olha o mapa, você vai ver que ele tem 12 casas. E cada casa dessa, a gente fala que também tem um mapa que é tipo uma lupa dessa casa, né? Então, por exemplo, a gente tem a casa dos filhos no mapa da gente, no nosso mapa natal. Existe um mapa chamado Saptansha, D7, que a gente chama de casa dos mapa dos filhos. Então, esses mapas que são as lupas, né? Quando a gente quer entender a questão de filho melhor, quando a gente quer entender a questão de casamento melhor, quando a gente quer entender questão de espiritualidade, ou enfim, qualquer outras questões, a gente vai nesses mapas auxiliares. Mas todos eles nascem, todos eles têm, vamos dizer, a relação com esse mapa número 1, que é o mapa natal. Então, por exemplo, se você vai na casa 1, o Lagna do mapa do casamento, você vai ver como que é aquela pessoa no casamento. Então, casa 1 no mapa do casamento. Se você quer saber como aquela pessoa é como pai ou mãe, né, como os pais da criança, você vai na casa 1 do mapa das crianças, que é o Saptansha, o D7. Se você quer saber como que a pessoa é com os colegas de trabalho, como ela é no trabalho, você vai no mapa, no Lagna, na casa 1 do mapa D10, ou da Shamsha, que é o mapa do trabalho. Então, a questão do Lagna é muito importante. Então, se você, vamos supor, está curtindo astrologia e está querendo entender um pouco mais, a minha dica é: vá sempre primeiro na casa 1, no Lagna. Entenda tudo que está acontecendo lá primeiro, antes de sair andando e tentando aprender ou entender sobre as próximas casas, né? Isso é muito importante, porque essa casa 1 é a nossa, como eu já disse, é a nossa entrada. É daí que vem toda a configuração que vai aparecer no mapa, né? E aí, entendendo essa casa, né, muitas questões já vão, vamos dizer assim, já vão ficar mais esclarecidas para você. E aí, uma vez entendida essa casa, a gente começa a passear pelo mapa e descobrir outras coisas. Lembrando que na astrologia védica não tem adivinhação nenhuma, né? A gente não é que a gente tem algum poder ou dom, né? A astrologia védica, a gente pega todos os conhecimentos de astronomia, né? Então, a gente, né, eu falo que quando você olhar o seu mapa, você vai ver que os planetas, como estão no seu mapa, são como eles estavam no céu, no dia e na hora, no local que você nasceu. Então, a partir dessa configuração planetária que está no seu mapa, que é algo real, né? Não é algo que a gente imagina ou cria, a partir daí a gente consegue, com o conhecimento, sim, agora de como essas combinações e configurações acontecem, essas informações, aí sim, com os estudos a gente consegue te passar as informações, né? Então, não tem nada de vir algo do além ou de qualquer adivinhação, né? É todo um conhecimento em cima de algo real, né? No nosso próximo vídeo, a gente vai falar continuando a falar sobre Lagna. Conhece a ti mesmo e conhece ao teu Lagna. A gente vai falar a forma como nós pensamos
não é exatamente, a gente vai falar sobre essa questão do Lagna, sobre a forma como nós pensamos, não é exatamente a forma como nós aplicamos a nossa mente, os nossos conhecimentos aí nas nossas ações diárias. Então, eu espero vocês, né? É sempre bom para ajudar aqui a gente, põe um seu like, assina o nosso canal. E quem quiser consultoria, fazer mapa, eu também calculo, além das consultas astrológicas, das leituras de mapa natal, leituras de mapa de carreira, eu também faço os tempos mais propícios, mais auspiciosos para se fazerem certos tipos de atividades. A gente chama isso de muhurta, na astrologia védica, onde quando você vai abrir um negócio, ou então você vai viajar, ou você quer fazer algo especial naquele dia, né? Ou melhor, naquela atividade, eu consigo ver para você qual hora o universo vai te dar a melhor energia para que aquele projeto, aquela aventura floresça. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Dhanyavad.